Bem, tem sido uma bênção o que Deus nos ha dado durante essa semana. E hoje é um dia que se comemora o dia da crucificação. Já são as 12. Ainda que colocamos a atividade para uma hora, para aproveitar bem o dia. E já estamos aproveitando o dia bem de cedo. Que hora levantamos? Cedo, eu creio que era às 4 e já estávamos em pé. E tudo que Deus nos deu durante essa semana foram muitas coisas as quais antes estavam ocultas. E estavam aí, estavam entre linhas. Estavam e não estavam. Vejam que quando as escrituras são cumpridas, são cumpridas, quando as escrituras se cumprem e tem um véu, não tem forma de ver. Pode passar na frente, como a primeira vinda passou na frente dos líderes religiosos ali e no meio do povo hebreu, passou tão então na frente que desde a parte mais simples, mais humilde, que foi um pesebre, onde tinha animal, um curral, até a parte mais alta quanto à sociedade ali, o sumo pontífice e tudo. Ele, com essa manifestação em sua primeira vinda, deu um percorrido em todo o mundo, e somente aquele que o véu foi tirado ouviram. Os demais não viram o cumprimento do que Deus estava realizando ali no meio do povo hebreu. Veio aos seus, como? Veio nascendo porque tinha que nascer, tinha que crescer, ser um menino, brincar, ser jovem, ser adulto, e depois no tempo certo, no tempo onde Deus ia usar esse ministério messiânico, realizar a obra pela qual ele havia vindo, e Deus tinha enviado esse corpo criado por Deus na Virgem Maria para realizar essa obra da redenção na cruz do Calvário. E vocês vejam que foi uma semana forte, uma semana difícil para Jesus. Desde que começou, veja, começou limpando a casa. Entrou ali no templo. Veja como amaldiçoou a figueira. E fez inúmeras coisas que depois chegou o momento para ser preso, e vejam, nessa noite da quinta-feira para sexta-feira, em outra mensagem, o Moira coloca desde quarta-feira, mas aí ele está colocando os 3 dias, porque ele não ia chegar ao momento em que esse corpo veria corrupção, tinha que levantar antes dos 3 dias. Com 72 horas o corpo já começa a decompor, mas não ia chegar a esse momento. Depois é preso ali, ou seja, o prendem, e desde aí começam a espancá-lo. Vamos colocar que foi tarde da noite, porque os discípulos estavam com sono,
E era o momento mais escuro da vida e ministério de Jesus. Ele diz que no Getsemane o Espírito o deixou. Mas vocês vejam como tem um lugar que o nosso irmão William nos mostra aqui que essa noite, no que lemos ontem, eu estava estudando essa parte dessas obras que ele estava realizando. E é algo tão formoso quando ele disse, fala ao povo. É uma experiência tão grande que não tem maneira de explicar humanamente. Mas como Deus sempre tem que ter uma boca, pois é a forma que Deus sempre falou. E agora conseguimos entender e ver cada vez mais e mais e mais claro essa forma, a qual talvez foi falada em outras ocasiões e outros profetas falaram. E foi visto na Bíblia a forma que Deus fala ao profeta para que ele fale ao povo. Que então, quando Deus começa a mostrar ao povo a forma que é, sabem por quê? Porque chegou o tempo que o povo também estaria recebendo o mesmo. Como em tempos passados não era necessário, porque não era o tempo para o rapto. Esse chegou o tempo, o ciclo divino para que essas promessas sejam cumpridas. Então Deus tem que mostrar ao povo como acessar para ouvir diretamente de Deus. Isso já é um povo com percepção profética, que não houve em nenhuma das eras e dispensações passadas. Conhecer como ouvir a Deus em cada era, eles conheciam somente a parte de conhecer o mensageiro correspondente a esse tempo e ouvir dele, até aí. Mas o que Deus está nos dando a conhecer hoje é o que Moisés pediu ali. Quem dera que todo o povo fosse profeta. Para isso é que estamos caminhando, para isso é que vamos chegar, a isso é que vamos chegar. Todo o povo igual. Ele não disse, para que sejam a imagem e a semelhança do seu filho. Pois então, como dizemos aqui, então, de que estamos falando? Agora vejam ali, Jesus estava sendo açoitado e tudo isso, mas tinha alguém que o estava fortalecendo. Nesta mensagem, tempo de expectativa e liberação, vejam, em toda a mensagem que o nosso irmão William nos trouxe, tudo está dito ali, mas foi falado e isso ficou entre linha. Mas tudo está aí. E então, quando Deus começa a cumprir isso que foi falado, e então Deus cumpre essa promessa de dar ao povo essa fé de rapto e transformação. Então tudo vai abrindo tudo isso que está entre linha, entre linhas, tudo que foi falado que antes não conhecíamos, o significado e a intenção de Deus falar isso. Agora, estamos vendo as intenções do coração de Deus. Ou porque Ele disse, como disse, quando está se cumprindo, quando se cumprirá, é agora. E
E essa parte onde ele disse, vejam essa mensagem. Diz, no espiritual, ele era nada menos que o anjo do pacto que estava vestido desse corpo de carne que nasceu através da Virgem Maria, que foi criado por Deus através do seu Espírito. E, consequentemente, esse corpo veio a ser a casa de Deus, o templo humano de Deus, onde, através do qual realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do ser humano. Foi no tempo correto, foi na metade número 70 que Jesus morreu, como sacrifício de expiação pelo pecado do ser humano. O inimigo de Deus, o diabo, usando diferentes pessoas, porque assim como Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas para combater a obra de Deus. Tentaram matá-lo desde que nasceu, mas Deus o cuidou. Porque quando ele tivesse a era correspondente para a obra do sacrifício pelo pecado, ele daria sua vida em expiação pelo pecado do ser humano. Enquanto isso, ele se cuidava. Vinham anjos também que o cuidavam. O anjo que apareceu a José, mais de uma ocasião, quando Herodes já ia mandar soldados para matar as crianças de 2 anos para baixo, o anjo apareceu a José. Ele disse em sonho que Herodes ia procurar o menino para matá-lo e que se fosse para o Egito, e ele foi. O Egito representa o reino dos gentios e, consequentemente, representa também o reino das trevas. Desde que nasceu, quem estava cuidando de Jesus? O arcanjo Gabriel. Um anjo em específico, tinha anjos, mas um em específico estava cuidando dele. Desde que nasceu. Desde que nasceu, o cuidou. E veja se era tão importante que ele dava as diretrizes a seu pai. Leva ele aqui, leva lá, permita isso, permita aquilo. Agora, como será que ele terá feito na sua segunda vinda e para o cumprimento de sua segunda vinda? Vejam, a promessa é tão grande e o que Deus estaria realizando nesse tempo. O que Deus estaria realizando nesse tempo era tão grande que ele o enviou em carne humana. E esteve vigiando até o momento exato. Para então, bom, já está grandinho. Agora que se cuide. Eu não estarei aí, mas estarei de outra forma. E de qual forma? Ele está conosco. E vocês vão estar vendo porque o pleno cumprimento de tudo isso diz que na visão da carpa, esse anjo, junto com o irmão Bran, desce. Mas eles já estão aqui. A sexta dimensão está a 12 pés, 3,60 metros. Agora mesmo eles estão aí reunidos. Quando o irmão Branham chegou, todos correram para onde ele estava, o lugar onde ele tinha chegado. Vocês sabem uma coisa? Aqui não dizemos que corram. Mas vocês sabem uma coisa? Que quando eu vejo vocês vindo de lá para cá, é como se estivesse vendo a eles. Olha, saiu, vamos para lá escutar também. Porque tudo é um reflexo. Uma representação. Agora estão aí nos escutando, compartilhando esses momentinhos. E virão, vão vir, vão descer. Mas vejo que nesse momento que eles descem ali, tudo já estava estabelecido, tudo já estava acontecendo.
E já era um momento que nesses dias ia se cumprir a ressurreição. Nesses dias ia cumprir a ressurreição. Então vocês vejam que tudo vai de uma forma progressiva. Tudo vai chegando até esse momento onde ele viu ali essa atividade. Mas para chegar a essa atividade, quantas mais houveram antes desta e quantas mais depois? Porque quando ele me disse, vigia por aí, por esse tempo aí, quando essa mulher sairá empurrando a maca, Benji, por aí estará ocorrendo a ressurreição. Pois claro, se ele disse que depois que viu tudo isso, ele disse que eu e o anjo descemos. Isso nos fala de ressurreição. E vocês vejam que são momentos que já são marcados nesta visão das coisas que estariam ocorrendo, mas já para esse momento o povo de Deus já está bem preparado para o que vai receber e para esse glorioso evento da ressurreição. Agora os detalhes, tudo está sendo preparado no coração de cada escolhido de Deus, porque não vai passar com os escolhidos de Deus, não vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Pedro representa aqueles que negarão a palavra, mas nem por isso Pedro se perdeu, mas ele representa esse grupo. Como Moisés fere a rocha pela segunda vez, e diz, olha a tipologia que Moisés colocou ali, representa aqueles que ferirão a rocha pela segunda vez, crucifiquem a palavra pela segunda vez. Agora, isso não quer dizer que Moisés se perdeu. Ele está mostrando o que seria essas pessoas que ferem a rocha, Cristo em sua segunda vinda. Vejam, seria uma crucificação espiritual, porque então a pessoa começa a blasfemar e falar contra, isso já é contado como crucificação. Mas vocês vejam que isto também nos mostra que essa última praga que caiu no Egito foi morte, é morte espiritual, a última. Ou seja, que o que vão receber primeiro é a morte espiritual, mesmo que continuem vivos. Não vão perceber o que terá acontecido em sua vida, e ele vai acontecer como tem um lugar também. Eu creio que é esse mesmo. Vejam aqui. Nesta mensagem. Vamos ver onde eu tenho. Da Semana Maior. Onde aqui o irmão William nos fala algo de Judas, o qual depois percebeu. Deste tomo seria a página 85 ou 95. Vejam, diz. Isso é da mensagem à Semana Maior. Diz, Judas entregou ao Senhor pelo benefício material, 30 peças de prata. Mas vê que quando o condenaram à morte, então arrependido devolveu o dinheiro. Mas já era tarde demais. Jesus havia dito, o Filho do Homem vai como está escrito, mas ai daquele homem
pelo qual o Filho do Homem é entregue. Melhor teria sido não ter nascido nesta terra. Não tinha oportunidade de arrependimento, mesmo que era um arrependimento sincero. Se arrependeu com sinceridade, mas já não tinha oportunidade. Por isso diz que poderão chorar, gritar, mas suas orações não serão ouvidas. Já não tinha oportunidade de arrependimento, mesmo que era um arrependimento sincero. Mas quando se cruza a linha entre misericórdia e juízo, já não tem oportunidade. A Escritura diz também que Judas foi a seu lugar, a quinta dimensão. Judas veio a ser como a serpente que enganou a Eva. Judas Iscariotes veio a ser o véu de carne que o diabo usou para entregar Jesus à morte. Judas é o filho do diabo maior que havia naqueles dias sobre a terra. Os sacerdotes pensavam que Jesus era o príncipe dos demônios, mas bem, Judas Iscariote o era. Diziam que Jesus era o príncipe dos demônios e que pelo dedo de Beelzebul expulsava os demônios. E esses mesmos que o condenavam, era Judas, mas também era eles, porque eles também era espírito dos diabos usando esses corpos humanos para realizar isso de crucificar o Senhor, a pedido do povo hebreu. Quando chegou o momento na Semana Maior, o diabo entrou em Judas Iscariote para realizar essa parte da entrega do Senhor. E depois foi e se enfocou. E desta maneira regressou a seu lugar, a quinta dimensão. Judas saiu deste lugar e voltou a esse lugar. Quando Jesus chega à quinta dimensão, se encontra com Judas Iscariote novamente, e não sabemos qual seria a atitude de Judas frente a Jesus nesse lugar, porque Judas era um personagem importante naquele lugar. Ele era uma cabeça na quinta dimensão. Judas pôde ter sido recebido com muitas honras pelo que fez aqui na terra. Esse mesmo Espírito esteve no Jardim do Éden, em Caim, um religioso, o qual matou Abel. E na Semana Maior vemos a Judas, outro religioso, entregando Jesus à morte. E esse mesmo Espírito é o que vem à videira verdadeira para se estender pelo mundo inteiro. Jesus saiu da quinta dimensão e dali passou à sexta dimensão, ao paraíso. Agora, vocês vejam como isso se repete novamente nesse tempo. Ele estava no meio do povo. E saiu um e voltou com um montão. E vocês vejam que nesse tempo, já quando o agarra, o tomam ele e o leva, que é onde vamos chegar nesse pontinho para já ir concluindo, porque se continuarmos por aqui, mas para falar desta parte onde falamos ontem, Lucas 22, São João e Lucas, essas duas escrituras, onde vemos Pedro, depois que o coloca para dentro, tinha como uma porta. Tinham acendido um fogo ali, porque fazia frio, e os sacerdotes estavam aí, ou seja, os oficiais, os servos, estavam se aquecendo aí, porque estava frio. E Pedro se aproximou deste fogo. E com certeza ali começa a falar. E no pouquinho que falaram ao ouvido, em vários evangelhos mostra aí com mais detalhes. Aqui em São João essa parte é mais curtinha.
Quando disseram, deixa eu entrar, porque um dos servos conhecia o sumo sacerdote e diz, olha, Pedro está aí, deixa ele entrar, abre a porta. Como que fala ali? E prendendo-o, ou conduziram e levaram à casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe. E tendo acendido um fogo no meio do pátio, vejam, tinham acendido um fogo ali e sentaram ao redor. E Pedro também se assentou entre eles. Não deveria ter se assentado ali. E você se assenta com a pessoa, não vai sentar com as mãos nos ouvidos, vai escutar o que estão falando ali. Começa a enredar, sarandear. É aqui mesmo. Mas uma serva, ao vendo, o servo vendo sentado junto ao fogo, observou ele e disse, mas vamos ver onde foi que abriu a porta. Deve ser em São João. Procure em São João para ter também. De São João que lemos ontem, mas vejam. Mas uma serva, ao vê-lo sentado junto ao fogo, observou ele e disse, esse também estava com ele, mas ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E aí começou, vê? Já começou a fazer efeito, o efeito daquilo que estava ouvindo, daquilo que estavam falando ali. Começou a fazer efeito. A pessoa deve ser incrédula a essas coisas, porque aí é onde o diabo trabalha, aqui, e começa, será que é certo? Será que isso é verdade? E o outro começa a dizer, não, olha, veja, isso é assim, isso é assim. Olha, verdadeiramente, por esse ponto eu não tinha visto. E já começa a olhar com a parte do arrazoamento. E aí entra os que foram semeados nos diferentes terrenos e o diabo começa a arrancar o que foi semeado. Agora vejam que ele lhe havia dito antes a Pedro, lhe disse, não, 23 não era. Dijo também o Senhor em 22, versos 31. 22, 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para sarandeá-lo. Sarandear tem que procurar o significado. Nesse versículo, Jesus está falando com Pedro. Esse é o significado. E adverte ele que Satanás quer separá-lo de Deus. Como um colhedor separa o trigo da palha. Sarandear aqui significa arrancar ou sacudir. E com isso aí, é tratar de fazê-lo duvidar. Para você sarandear como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, ou seja, quando volta em si outra vez, ele já estava dizendo que ele ia fraquejar. Confirma teus irmãos. Porque era o trabalho que Pedro ia fazer. Ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. O negou 3 vezes. E o galo cantou.
Agora vejam que nesse tempo final, Deus está nos ajudando a todos os escolhidos de Deus, para que quando esse momento chegar, que cada vez vai mais e mais e mais e mais apertando, e em uma forma moderna, pessoas falando, comentando. Eu roguei ao Pai que os cuide. Eu disse a ele que os cuide. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Porque vocês vejam, a fé é o importante. Porque a fé é onde a pessoa coloca o que vai receber. E se isso for arrancado, então, que promessa vai receber? A fé não pode ser afetada. Se a fé for afetada, afeta as promessas. Não permita que a fé se afete. Se mantenha sempre agarrado às promessas. E que sua fé nunca desmaie. Não permita que o diabo cirandeie você. E nem te procure para te cirandear. Não procure calores temporários e fogos estranhos, como os filhos de Arão procuraram ali e entraram ao lugar santíssimo com fogo estranho. Todo aquele que andar com fogo estranho vai perecer, não vai receber as promessas. Se estamos no lugar santíssimo, onde Ele mesmo está presente, nos trazendo a luz, é a coluna de fogo que está nos iluminando. Então, vamos ficar aí nos aquecendo, bem quentinhos aí. Nesse pilar de fogo, nessa coluna de fogo. Quando aparecer uma tocha por aí que acendam em qualquer lugar, em qualquer igreja, por um ministro ou pelo que for, não a sigam. Isso é o diabo tratando de procurar uma maneira de te cirandear, para que a vossa fé desmaie. Deus fez uma promessa. Em uma grande capa catedral, Ele estaria dando a fé do rapto. É isso o que Ele está fazendo, é o que Ele está cumprindo. Ele disse que em uma capa os trovões estariam sendo revelados. Isso é o que Deus está fazendo. Então, para quê? Está seguindo tochas, velas e lanternas. Sigamos a coluna de fogo, o pilar de fogo, que foi o que Ele disse, que estaria na grande carpa catedral. E quando Ele disse que estaria na grande carpa catedral, hoje atualizamos o pilar de fogo que está na grande carpa catedral, porque já é uma palavra viva, já é a realidade dessa palavra, e essa palavra criou vida. E se criou vida, então tem que procurar onde está. Tem que estar falando, porque Ele disse que falaria, e não seria uma luz que estaria falando, um homem estaria falando, porque Deus sempre revela suas coisas através de seus profetas. Não fará nada o Senhor sem antes revelar seu segredo aos seus servos profetas. Deus não muda sua forma, sua maneira, porque como Ele começou desde o princípio, assim termina. E nesta terra, nesta terra e pela eternidade, porque, ou seja, nesses corpos, e depois diz que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como? Pela mesma forma que trabalhou, estando nessa situação assim, de corpos mortais. Pelo milênio e pela eternidade será da mesma forma. Deus não vai mudar. Assim que sigamos, continuemos seguindo a coluna de fogo, o pilar de fogo, e nos aquecendo com a coluna de fogo, com o pilar de fogo. E não nos assentando com esses fogos estranhos. Sentarmos significa dar ouvido. Mas bem em uma parte Ele disse, ferirá o pastor e as ovelhas se esparramarão.
Disse que me deixarão só, tem um lugar que fala. Mas vocês vejam que isso não vai acontecer em sua segunda vinda. Porque um povo que está se preparando muito, porém que muito bem, e sabe as promessas, e sabe o porquê. Pedro não sabia, o primeiro que ele disse foi, tal coisa não te aconteça. Não queria que ele realizasse a obra de redenção. Aparta-te de mim, Satanás, Jesus disse ali. Mas Pedro deixou-se usar pelo diabo e não queria que a obra de Deus, pela qual, no final do seu ministério, ele ia realizar, ele não queria que se realizasse. Mas nós, se Deus está nos dando a conhecer todo o mistério do sétimo selo, todo o mistério das duas oliveiras, todo o mistério do sétimo selo, tudo está dando a conhecer tudo. Agora, vejam por quê o quinto selo, sexto selo e sétimo selo não teve um animal que os anunciasse, uma besta que é um poder. Porque isso pertence a depois das eras. Nesses dias vimos. Agora, por quê? Recordem que o quinto selo se cumpriu parcialmente no tempo de Hitler, Mussolini e Stalin, mas ainda restam os conservos que são 144 mil e com certeza muitos mais. O sexto selo vemos que é Moisés e Elias. O sétimo selo sabemos que é a vinda do Senhor, que vem com seus anjos. Por isso o sexto selo, o que é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias, é o sétimo selo, a vinda do Senhor para a igreja. Você sabe que isso que estou falando agora, ele me fazia repetir um montão de vezes. Benji, como que fala? Eu vou ler novamente, irmão William. Parágrafo 13. Veja se é a festa das trombetas e está na parte de cima aqui, lado direito. E vejam que eu dizia, por que tu estás me dizendo outra vez? É para que você possa se desenvolver bem em tudo isso. O que tudo isso significa. O que é o sexto selo, o que é o sétimo selo, o que é o quinto selo. O quarto selo, recordem que é um selo predito. É um selo predito. Agora recordem, aqui onde ele fala, eis que vem a hora, e já é a hora que sereis esparramados cada um por seu lado. E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Isso aconteceu na primeira vinda do Senhor. Mas em sua segunda vinda, já são escolhidos de Deus com suas teofanias, as quais obtiveram, porque recordem que ali Pedro e os discípulos ainda não tinham nascido de novo. Não estava no consciente deles isso que ia acontecer com seu Senhor. Mas vejam, em sua segunda vinda, os escolhidos de Deus, Deus já está tornando consciente neles, por meio de suas teofania, tudo o que estará acontecendo com o Apocalipse 11. Será a segunda pessoa que neste planeta Terra sabe quando vai morrer e de que vai morrer. Agora, vocês vejam como tudo isso foi refletido no irmão Branham e no irmão William também. Mas vocês vejam que não se cumpriu
com a sua partida, a qual os crentes do irmão Branham esperavam que ele regressasse, que ocorresse a ressurreição. Mas não aconteceu. Aconteceu também com o nosso irmão William. Todos, eu creio que nenhum dos crentes nesta poderosa mensagem que esse arcanjo trouxe, eu creio que todos pensavam que ele ia se levantar no terceiro dia. Mas já com isso, Deus estava mostrando ao povo. Então, onde está? Onde está o prometido? Então, tinha que procurar entre o povo. Tem que estar no meio do povo. Porque com isso, disse que a terceira... Recordem que o Filho do Homem vem com seus anjos. Por isso você, pelo outro lado, encontra que o irmão Branham falava que primeiro verão Elias, depois viriam a Moisés e depois viriam a Jesus. 11:43 do livro de Citas, vejam, na parte direita, em cima, na parte direita, do lado direito em cima. Porque ele aí deitado na cama dizia, procura aí na parte aqui em cima, procura aqui na parte de baixo. É como quando líamos os estudos, nos domingos e nos dias de atividade. E quando eu ia a algum país que ele estava, e chegava, me dizia, Benji, venha, vamos ler o estudo. E se era dos que eu tinha enviado para que o pastor imprimisse, eu levava, às vezes eu levava um, para por se acaso ele não tivesse imprimido dele. E me dizia, hoje sim está gordinho, o estudo está gordinho, especialmente quando eram os daqui. E eu não percebia que os estudos os estava preparando para mim mesmo. Porque agora eu estudo dos meus estudos, dos estudos que ele falava na mensagem, que estudo também para falar ao povo. Vejam, porque tudo é escriturístico. E ele disse que poderá procurar nas mensagens na Bíblia. Nas mensagens na Bíblia. Poderão procurar nas mensagens do irmão Branham, poderá procurar nas mensagens do irmão William. E essa é a mensagem. Porque tudo aponta para ele. Como tudo apontou para Jesus em sua primeira vinda, o que os profetas falaram dele. Agora ele me dizia, olha Benji, mesmo que não entenda isso, e estávamos falando já choveu, passa o dedo, isso chama leitura fotográfica, e ele passava o dedo, ainda que não entenda, ele íamos assim, e eu levei isso tão a sério que ele me dizia, leia para mim aí, o que é que o irmão Branham diz aí? Irmão William, tal coisa, e tal coisa. E me disse, está lendo rápido. E tudo isso, eu criei tanto isso. Sabe que é verdade que às vezes eu pego mensagem de 40 páginas do irmão William, e quando já li. Mas como já leste? E eu vou olhando e quando me dou conta, e muitos de vocês com certeza também são rápidos nisso. Porque é um talento, vamos dizer, mas nisso Deus me ajudou também. E para procurar os temas que vou colocar, eu tenho que ler muitas mensagens. Até que ele me diga, é esse. Aí está o que você estava procurando, está aí. Às vezes Pito me apressa o tema, e não sabe que eu ainda estou lendo e lendo,
e termino de pregar no domingo, e durante a tarde do domingo já estou procurando a mensagem da sexta-feira, e passa segunda e terça, continuo estudando e procurando aqui, e ele me mostrando aqui e lá, e às vezes até já estamos por sexta-feira e não tenho a mensagem. Até que é esse. Eu não tenho a mensagem. E ele diz, é este. Então vocês vejam que vai em uma forma que vamos vendo todo o programa divino e tudo está essa linha de pensamento do sétimo selo, que é Deus nos abrindo esse mistério em uma grande capa catedral. Porque tudo que está sendo revelado hoje e tudo que estamos vendo é o cumprimento do que já foi prometido, profetizado. Bem, mas vocês vejam como nesta forma na qual o povo não esperava que Deus ia cumprir, como aconteceu na primeira vinda, não se esperava que seria de uma forma tão diferente de como o povo hebreu pensava que ia se cumprir. E chegou ali aquele que estavam esperando como um operário, um trabalhador da construção e do comum do povo. E foi realizado a obra, ou condenaram, ou crucificaram. Não é esse. Mas Deus sempre cumpriu suas promessas. E os gentios, o irmão Branham disse, que os gentios farão o mesmo. Estará realizando o cumprimento da sua vinda e não o receberão. Mas sim, receberão aqueles pelos quais ele veio. Veio por sua noiva, veio por seus escolhidos. O que para isso é que ele está realizando essa promessa de lhes dar a fé do rapto. Se veio buscá-los, tem que levar algo que veio buscar. Não, tem que levar algo do que veio buscar. Não pode ir com as mãos vazias. Somente 3 dias e meio estará ausente. Que Deus os ajude nesses 3 dias e meio. Vejam. Entre hoje e aquele dia, não sabemos quanto falta, mas vai ser no momento que o povo esteja preparado. Porque para isso é que ele está preparando o povo. Para que não passem pelo mesmo que o povo hebreu passou e os discípulos ali no meio do povo hebreu. E é falado, e talvez não consegue ver a dimensão, a magnitude disto, porque aconteceu com Pedro. Não, tal coisa não aconteça contigo. Não, eu irei contigo até a prisão, eu até morro por ti. Uma coisa é falar, outra coisa é quando está acontecendo. O que fez? O negou, porque ali não viu a magnitude, a grandeza disto. Assim que nesta hora, hoje, sexta-feira santa, eu peço o mesmo ao Senhor, que Deus os ajude nesse momento, que será muito difícil para a igreja. Será no meio de um aperto. E aí que a fé vai ser provada. Aí que a fé, o diabo vai tratar de chacoalhar essa fé, cirandear, agitar, mas nesse momento estará tão ancorada que não terá forma que ninguém a mova daí. Quando comecem a aparecer as pessoas no cumprimento da ressurreição, e talvez será o momento mais crítico seu, porque isso quando ele falou que quase se vai, em nome blasfemo, no final ele fala que quando parece que esse ministério já se vai, então Deus o coroa. Isso também vai acontecer com cada escolhido, quando pareça que você já não aguenta mais. Isso já é porque já está bem pertinho.
olá, olá, é você? Eu sou teu pai. Não se lembra? Olha, eu sou teu irmão, sou sua avózinha, mas você está jovem. Ele não vai nos desamparar. E aí é que diremos, valeu a pena agarrarmos a palavra, a mensagem, e não deixei que me sarandeasse, que me apartasse, me mantive firme. Mas não é fácil. Ele disse, eu creio que ele disse em uma ocasião, ninguém disse que seria fácil, mas será a maior vitória e a maior derrota do diabo. Como foi a maior vitória que foi realizada, que foi obtida ali naquela sexta-feira santa? Foi a maior vitória. E qualquer um poderá dizer, esses que estão um pouco atrapalhados, como vai ser a maior vitória com a morte desse homem? Os que não entendem isso poderão pensar assim, mas nós não. Esse dia foi um dia de vitória. E depois ele o arrematou, o ressuscitando no domingo. E assim será em sua segunda vinda. Aí ele poderá dizer, ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo para voltar a tomá-la, porque vai se repetir todas essas escrituras novamente. Bem, vamos, porque já vai ser, já vai ser a uma, e vamos ir entrando com reverência, e assim vamos fazer uma pausa e já vamos passar para a atividade, mas o ambiente está bom para continuar aqui e puxar uma mesinha e colocar aqui, pôr os livros e ter o culto aqui. Mas vamos lá, onde estão as câmaras e onde podemos tocar e louvar a Deus. Assim que ele se assentava nos lugares, ele os falava, lhes falava. Veja onde está se cumprindo isso novamente. Qualquer um poderá dizer, mas aqui parece que estão ao contrário. Em vez de fazer tudo bem, como se fala? Bem formal. Aqui vão ao contrário. Poderão evitar certas coisas. Poderão imitar certas coisas, mas outras coisas não poderão imitar. O seu povo e aos seus instrumentos, Deus dá a eles seu dom, seus estilo, suas formas, a forma de se expressar. E como eu os escuto todo, e venha a ser um povo especial que ninguém os imitará, porque somos especiais. E como dizem, quando é algo improvisado. E quando é algo improvisado, imprevisível. Olha, isso é imprevisível. Porque o sétimo selo não foi revelado. E não se sabe como Deus ia cumprir tudo isso. E diz, poderão imitar porque fizeram nas eras, mas tem algo que não poderão imitar. Um incrédulo não pode ser um escolhido. E um falso ungido não pode ser o ungido. Se tem falsos ungidos, é porque tem que ter um ungido verdadeiro. E se tem falsos crentes, tem que ter crentes verdadeiros. Assim que, bom, Deus os abençoe e os guarde. E vamos ir entrando para orar a Deus, cantar os louvores correspondentes e assim nos preparar para receber a palavra, a mensagem que temos para hoje. E antes daremos um estudo primeiro, que é o ensinamento sobre capa. A forma, ele já me havia dito como fazer. Faça assim, assim e assim. Mas como está sendo realizado e o que estará acontecendo ali no quartinho, não fala nada. Vocês sabem uma coisa? Que o mesmo que ele disse ao irmão Branham, ele disse a mim.
Não digas nada a ninguém. Somente o povo verá que algo o está avivando. Algo está acontecendo. Eles aí já estão conhecendo. Ele aí o estará conhecendo, porque de quartinho a quartinho, portanto, se está dentro do quartinho, vocês têm que saber o que está acontecendo aí. E estarão vendo o que ele disse. Você lembra o nome que procurava? Quando você teve a visão? Ou seja, que estamos vendo o mesmo que o irmão Branham viu, que disse: isso não direi a ninguém, eu guardarei em meu seio, eu levarei comigo. Agora veja, aonde quer que nós aonde quer que vamos, isso levarei comigo, e sigamos levando toda essa fé de rapto, aonde quer que vamos. Bem, se continuarmos, Deus os abençoe e os guarde, e nos veremos dentro de alguns minutos. Deus os abençoe.